Saudações em Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a paz do Senhor esteja para sempre em vossos corações. Estamos iniciando ao último trimestre do ano de 2015, o quarto trimestre, e nesse trimestre o tema das nossas lições está aqui: o começo de todas as coisas. Eu convido você para, junto conosco, dialogarmos, aprendermos um pouquinho mais a palavra do Senhor Jesus. E o tema da primeira lição deste trimestre é Gênesis, o livro da criação divina. Sejam todos bem-vindos. O primeiro versículo da Bíblia nos diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Sem nenhuma apologia, é assim que o livro de Gênesis começa. Essas palavras são apenas o começo do livro do Gênesis, o prólogo do prólogo. Este livro dos inícios nos fornece muito mais do que um relato sobre a criação. Primeiro, porque a Bíblia nos revela, através das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus se revela como um ser infinito, como um ser eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo o que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. E como Moisés, o próprio Moisés, diz no Salmo 90, versículo 2, ele diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluias. Em outras palavras, Deus existiu eterna, infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação, seja no céu ou na terra. Ele está acima de tudo e independe dela. O livro de Gênesis, ele está dividido em pelo menos duas partes. A primeira dela, no primeiro capítulo, ao capítulo 11, especificamente o versículo 26, e a segunda parte do capítulo 12 ao capítulo 50. A primeira parte funciona como uma sessão introdutória à segunda parte, ou seja, na segunda parte são apresentadas os principais acontecimentos do livro. Quais são elas? A obra soberana de Deus na família de Abraão, com o intuito de cumprir um propósito maior a todas as nações, abrangente a todas as nações. O prólogo do primeiro capítulo ao capítulo 11 contém as chaves que abrem a compreensão deste livro, assim como de toda a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Agora é importante sabermos que existem 4 conceitos importantes que são apresentados nesses primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. O primeiro conceito é que o Deus que entrou na vida de Abraão é um Deus único e verdadeiro. Ou seja, Yahvé, o Criador, o Salvador do mundo. O segundo conceito é que todas as pessoas se rebelaram contra Deus, seu Criador, e contra a boa vontade dele para com elas. Ou seja, a humanidade herdeu a condição de pecadora por causa da rebeldia de Adão e Eva no Jardim do Éden. O terceiro conceito é que Deus julga e julgará as ações de todas as pessoas. Ao atentarmos para a vida de Noé, o Senhor deixou claro a Noé e para o mundo que a maldade humana é totalmente
inaceitável. O Criador não pode deixar que o mal reine livre sobre a sua obra. E o quarto conceito é que o pecado continua como uma praga em toda a humanidade, mesmo após o dilúvio. Apesar da grande enchente que houve nos tempos de Noé, um juízo divino, não ter acabado totalmente com o pecado, Deus, na segunda parte do livro do Gênesis, ou seja, dos capítulos 12 a 50, ele nos revela que tem um plano para salvar a humanidade. Glória a Deus. De acordo com o que a Bíblia nos revela, em Números capítulo 26, versículo 59, Moisés era filho de Amrão e Joquebede. Provavelmente o livro de Gênesis foi compilado e escrito por Moisés no deserto do Sinai. Evidências bíblicas e não bíblicas apontam para este fato, como por exemplo, Atos capítulo 15, verso 1, diz o seguinte: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ora, a razão para a circuncisão só é mencionada no capítulo 17 do livro de Gênesis. E dessa forma, podemos concluir que Moisés, o servo de Deus, pode ser sim o escritor do livro do Gênesis. Além disso, de forma unânime, tanto a cultura judaica como a cristã concordam em uma só, que a tradição bíblica de que Moisés foi o responsável por compilar e escrever o Pentateuco, o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, lá no deserto do Sinai. Assim, estima-se que Moisés tenha escrito o livro de Gênesis por volta do ano de 1445 a 1405 antes de Cristo, né? Ou seja, no século XV antes da era cristã. Mas por questão de conhecimento, a partir do século XIV depois de Cristo, muitos estudiosos negaram que Moisés tivesse escrito o livro de Gênesis. Alguns destes eruditos sugeriram que o Pentateuco, incluindo o livro de Gênesis, foi compilado em uma data posterior, por volta do século VI a.C. De acordo com essa tese, editores anônimos usaram pelo menos 4 tipos de documentos para reunir os livros do Pentateuco. Estes 4 documentos, conforme a história, foram identificados rastreando nomes de Deus como do hebraico Elohim e Yahvé ao longo de todo o Pentateuco. A partir destas variações na fraseologia e na escolha das palavras, então fizeram ou formaram esta tese. Os 4 documentos são os seguintes. O primeiro, o documento J, que usa a palavra Javé de Yahvé para designar Deus. O segundo documento é conhecido como documento E, que usa a palavra Elohim para designar Deus. E terceiro, o documento P, de priestle ou sacerdotal. E o quarto documento era o documento D, deuteronômico. Porém, recentemente, esta análise do Pentateuco veio a ser contestada e nenhum consenso emergiu dos grandes debates dos estudiosos posteriores. Então, pela apreciação da estrutura unificada do livro de Gênesis, o trabalho de Moisés na compilação e na escrita do livro pode ser
discernindo. Sendo assim, é bom lembrar que o livro de Gênesis, ele é um dos livros mais antigos, com exceção o livro de Jó. Com exceção o livro de Jó, que segundo os historiadores foi escrito por volta do ano 1500 e tralalá, né? Então o livro do Gênesis certamente foi compilado por Moisés no Monte Sinai, e quanto é importante a gente aprender isso. O nome Gênesis tem a sua origem de uma palavra grega que significa princípio. Esse termo era o título do livro na Septuaginta, a antiga tradução do Antigo Testamento para o grego. O nome hebraico para Gênesis é Bereshit, que significa no princípio. Segundo a história, os hebreus frequentemente identificavam os livros do Antigo Testamento pelo primeiro vocábulo do texto. Desta forma, quando um pergaminho fosse aberto, eles eram capazes de saber de imediato qual livro que aquele pergaminho continha. Quando lemos o primeiro versículo do livro de Gênesis, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Essa palavra no princípio é traduzida do hebraico Bereshit, e vamos encontrar no Antigo Testamento por cerca de 51 vezes. 51 vezes. E esta palavra tem a honra de aparecer já no primeiro texto da Bíblia. Essa palavra é uma expressão que pode ser parafraseada da seguinte forma: aqui está a história da criação dos céus e da terra por Deus. Já no Evangelho de João, no primeiro capítulo, o primeiro versículo, também vamos encontrar esta palavra no princípio. Porém, remonta a um tempo eterno que antecede a criação. Mas nenhuma informação é dada sobre o que aconteceu antes desta época. É possível, sim, que a ascensão, a rebelião e o julgamento de Satanás tenha ocorrido antes desses eventos, porque no capítulo 3 de Gênesis nós vamos encontrar o adversário que já havia sido expulso do céu, tentando Eva em pleno jardim do Éden. No capítulo 1 de Gênesis, o foco é na criação do mundo material, ou seja, os céus e a terra que foram criados por Deus, designado pelo termo hebraico Elohim, que é um plural majestático ou de intensidade que, em vez do significado regular de plural, que seria deuses, o significado de Deus no plural seria deuses. Mas aqui indica a magnitude divina, acentuando sua glória e o seu poder como um Deus todo-poderoso. Então observe que mesmo que a palavra Elohim seja plural, o verbo criou, traduzido do hebraico bara, está no singular e significa trazer do nada a existência, ou seja, moldar sobre nova forma. Glória a Deus. Este verbo, usado frequentemente na palavra do Senhor, sempre tem Deus como seu sujeito. Isto significa que o nosso Senhor, Ele criou e renovou o que estava em um estado caótico. Ele transformou o caos em cosmos. Ele transformou a desordem em ordem. Ele transformou o vazio em abundância. Aleluia! Os céus e a terra abrangem toda a criação, o universo. No versículo número 2, nós vamos encontrar a expressão sem forma
e vazia. Olha o que diz o versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a expressão sem forma e vazia é traduzida do hebraico tohu vabohu. Contém apenas um conceito. Qual é este conceito? O caos. A terra havia sido reduzida a este estado. Jeremias 4, verso 23. Ela não era da maneira que Deus primeiro havia criado. Pode ler Isaías 45, verso 18. A palavra trevas, traduzida do hebraico shosher, é uma potente designação bíblica para o mal e o erro, enquanto que a palavra abismo é traduzida do hebraico terron, e é um termo que descreve um lugar profundo cujo leito muitas vezes é possível encontrar água. Uma referência a Gênesis capítulo 7, versículo 11. Então todas essas palavras juntas retratam o caos, retratam o desastre, retratam a devastação. E de tudo isto, Deus forma um novo cenário. Esse cenário de ruína, desse cenário de ruína, Deus trouxe à tona uma criação ordenada. Glória a Jesus. O texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É como uma cegonha que paira sobre o seu ninho, ou como uma pomba, conforme é descrito em Mateus capítulo 3, versículo 16. Um presságio da vida se erguia na escuridão, sobre os sombrios abismos do caos e do vazio. De todo esse caos, Deus criou nova todas as coisas. Aleluia. Conforme já disse no princípio, o livro de Gênesis ele se divide de forma natural em duas grandes partes importantíssimas de toda a história. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, e a segunda parte, do capítulo 12 ao capítulo 50. Nessa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, a Bíblia nos fornece uma visão geral do período de Adão, partindo de Adão até Abraão, e concentra-se em 5 eventos memoráveis. O primeiro é a criação, e neste primeiro Deus criou todas as coisas, inclusive Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden. Isto está no capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis. O segundo fala sobre a queda, que abrange o capítulo 3 do livro de Gênesis. Adão e Eva, pela sua transgressão, introduziram na história humana a maldição do pecado e da morte. A 3 fala sobre Caim e Abel. Eventos, estamos falando de eventos. O evento 3 fala de Caim e Abel. Esta tragédia ela colocou em movimento as duas correntes básicas da história. Quais são? A civilização humanista e um remanescente redentor. Está no capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Gênesis. O evento 4 fala do dilúvio universal, que abrange o capítulo 6 ao capítulo 10 do livro de Gênesis. Ou seja, o mundo antigo se tornara tão pecador, tão iníquo, até os tempos da geração de Noé, que Deus o destruiu por meio de um dilúvio universal, poupando tão somente
Noé com a sua família, como os remanescentes. O evento 5 fala sobre a Torre de Babel, quando o mundo pós-diluviano se unificou em torno da idolatria e da rebelião. Deus os dispersou ao confundir o seu idioma e cultura. Este está inserido no capítulo 11 do livro do Gênesis. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos dá 7 características principais que assinalam o livro de Gênesis. A primeira característica foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, com a possível exceção de Jó, e registra o começo da história da humanidade, do pecado, do povo hebreu e da redenção. Segunda característica, a história contida no livro de Gênesis abrange um período de tempo maior do que todo o restante da Bíblia e começa com o primeiro casal humano, dilata-se abrangendo o mundo antediluviano e a seguir se limita à história do povo hebreu, o qual, semelhante a uma torrente, conduz a redenção até o final do Antigo Testamento. A terceira característica, Gênesis revela que o universo material e a vida na Terra são categoricamente obra de Deus e não um processo independente da natureza. 50 vezes nos capítulos 1 e 2, Deus é o sujeito de verbos que demonstram que ele fez como o exímio Criador. Característica 4. Gênesis é o livro das primeiras coisas. O primeiro casamento, a primeira família, o primeiro nascimento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo, os primeiros instrumentos musicais, a primeira promessa de redenção e assim por diante. A quinta característica do livro de Gênesis é o concerto de Deus com Abraão, que começou com a sua chamada no capítulo 12, versículos 1 a 3, e foi formalizado no capítulo 15 e ratificado no capítulo 17 de Gênesis, e é de máxima importância em toda a história bíblica. Característica número 6 do livro de Gênesis é que somente Gênesis explica a origem das 12 tribos de Israel. Isso é muito importante. E a característica número 7 revela como os descendentes de Abraão, por fim, se fixam no Egito durante um tempo de 430 anos e assim preparam um caminho para o Êxodo, o evento redentor central do Antigo Testamento. E lembre-se, a leitura do livro de Gênesis nunca se fez tão necessária como nos dias de hoje. Nossas crianças precisam saber quem fez todas as coisas. Que Deus abençoe e até a próxima.